Eu vou orar então pela palavra, e em seguida o pastor Wanderley da oportunidade. Pai, mais uma vez na tua presença nós nos encontramos, meu Senhor, e agora, Pai, para te entregar o teu filho, Senhor, em tuas mãos, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus, fala, Senhor, através do teu servo, aos nossos corações, fala às nossas vidas, Senhor, fala com toda a tua igreja, Pai, para que nós possamos, Senhor, colocar em prática, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome do teu filho amado Jesus, que não seja o teu filho a falar, mas sim o teu Santo Espírito, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Pastor Wanderley, com oportunidade, trazer a palavra. Amém? Todo mundo me ouvindo? Sim, estamos ouvindo sim. Amém. Eu quero agradecer a todos aí para mais um dia que nos reunimos aqui para adorar a Deus, né? E também ouvir da sua palavra, aquilo que Deus tem para os nossos corações. Gente, irmão, sempre dizendo que a gente aprende muito mais do que a gente ensina. Essa palavra é maravilhosa e tem o poder de sondar os corações, né? Disso aí eu não tenho dúvida, né? Mesmo com todos os nossos estudos, né, com todas as nossas aplicações, né, a gente fala, aquelas pessoas que estudam, né, elas papiram, vamos dizer assim, né? O pessoal usa esse termo, né, de quando a pessoa estuda muito, ela papira muito, né? Mesmo com muitos estudos, né, e alguns apontamentos, a gente percebe que a Bíblia ainda continua sendo um grande livro, né, para mudar a vida do ser humano, né? É claro que só lê-lo não é suficiente, né? Só declamá-lo não é o suficiente, né? Externá-lo, né, somente em palavras não é o suficiente, mas quando nós nos aplicamos a estudar, quando nos aplicamos a colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido, certamente você não vai escapar do desejo de mudar, do desejo de ser uma pessoa melhor. Eu quero compartilhar com os irmãos em João, capítulo 17. É um capítulo bem conhecido de todos, é um capítulo não é tão grande, né, mas é um pouco extenso, acho que nós temos 20 minutos para falar, né, um pouco, acho que mais ou menos uns 20 minutos para falar, mas garanto aos irmãos que eu serei bem sucinto, que eu não quero cansar os irmãos. O capítulo 17 é um capítulo bem peculiar, vamos dizer assim, onde Jesus ele faz uma oração, e nessa oração ele divide em 3 momentos nessa oração. No primeiro momento, do versículo 1 ao versículo 5, ele concentra em orar por si, né? Orar pela sua pessoa, falar do cumprimento da sua vida, né? Da sua dedicação, do que para que ele foi disposto a fazer, né? A executar uma grande obra, né? E ele fala no decorrer daquelas palavras ali, né? A glória que ele tinha com Deus, né? E no momento que ele ia retornar, né? Após a sua morte, falando no futuro, né? Na sua ressurreição, ele tinha consciência que retornaria, né? A essa condição de novo, mas isso não o impedia de ser um com Deus, né? E ele agradece a Deus pelo aqueles que Deus acrescentou, né, à sua vida, né? Ou seja, que deu crédito à sua palavra, deu crédito àquilo que Cristo veio disposto a demonstrar, né? Que foi a própria vontade de Deus esclarecer para os homens a necessidade do homem cada dia mais estar perto de Deus, estar perto do seu próximo, né? De amar aqueles que estão perto, né? Que realmente, se você amar aqueles que estão perto, certamente você estará fazendo a vontade de Deus, né? No segundo momento, ele ora pelos discípulos, né? E agradece, né, a Deus
por aqueles homens, né, que deram ouvidos à sua palavra, né, que deram ouvido e, com certeza, teria uma grande missão daqui para frente, né, de que ele ia retornar, né, para o Pai, que ele ia tornar, ser efetivamente um com o Pai, e que os homens permanecessem, que os seus discípulos ainda permanecessem um entre eles e um com o Pai também, assim como Cristo, né, ele que estava orando, também também era um com Deus. No terceiro momento, Cristo ele fala daqueles que irão crer, ou seja, apontava para o futuro. E nisso que eu quero me prender nessa noite, que são os versículos de 20 ao 26, que Jesus ele ali ele fala, né, e intercede por aqueles que irão crer futuramente, ou seja, que seriam discipulados por aqueles homens lá no passado e que provavelmente iriam discorrer aquela mensagem para o mundo, ou para as pessoas que ali estariam próximas, e deu resultado a eu que vos falo, a você que está aí escutando, né? E eu fiquei imaginando qual foi o grande segredo, né, de o evangelho chegar até hoje, né? É claro que a gente pode falar, né, e pensar estudando, pensar um monte de caminhos que o evangelho tomaram, né? Que o evangelho tomou, né? Falo melhor assim, que o evangelho tomou, né? A gente estudou, né, está estudando, né, todo aquele movimento, né, do Estado se unir, né, e dar origem ao catolicismo, né, dar origem ali, juntando o Estado com a Igreja. Isso podemos dizer que foi um precursor do Evangelho crescer também, vamos dizer assim, tá? E outras ocorrências mais, né, na história, onde a gente fala assim que muito usam a palavra que Cristo venceu, né, ou que o Evangelho venceu, né? Mas sabemos que, analisando a história, em trancos e barrancos também, quantas injustiças foram cometidas nesse percalço, nesse caminho, com relação à afirmativa do Evangelho, né? Ou seja, muitas vezes sendo, de certa forma, colocados sem o pensamento do livre-arbítrio, vamos dizer assim, né? Meio que impositivo, mas não porque Cristo ele defendeu isso, né? Que os discípulos, o maior desejo de Cristo seria o ponto que nós chegamos de nos organizarmos, né, todo mundo em instituições, igrejas, né, que é difícil hoje você ter um grupo de pessoas ali que se reúnem, né, e tomam uma proporção e você não organizar aquele grupo como uma igreja, né, como digo, como falo a igreja, não estou falando a igreja de Cristo, mas uma igreja como uma sociedade ali, como uma empresa, né, e ali você dá um nome para ela, assim como todas têm um nome, mas no que eu quero me ater foi o grande segredo para que Jesus, né, teve, como ele teve ênfase teve êxito no seu discurso, êxito no seu caminhar, êxito na sua obra, né? Assim como os discípulos tiveram êxito, muitas vezes também sabemos que não foi tão só com amor, né? Vamos dizer assim, não foi só alegrias, né? Houve muitas brigas, houve muitos desencontros, mas o evangelho foi pregado e todos aqueles que por eles passaram foram alcançados de certa forma. E nem nós que chegamos até aqui, né? Eu que vos falo e você que me escuta, né? Chegou no momento de apreciar essa palavra e também dar proporção e também colocar na sua vida o desejo declarado, né? Como eu falo desejo declarado de
pregar não é só abrir a boca e falar. A gente sempre fala que nós falamos muito mais com as nossas vidas, né? Somos muito mais pregadores com a nossa vida aberta, né? Com o nosso conduzir, com o nosso tratar com o outro, né? Com o nosso olhar para o próximo. Né? Pregamos muito mais a palavra assim, de que muitas vezes abrimos nossa boca para poder falar. E por que esses homens tiveram tanto êxito, êxito nessa questão, né, do evangelho chegar até aqui? Vamos esquecer, né, não vamos, vamos deixar um pouquinho de lado a história em si, né, que proporcionou também né, essa ajuda, vamos dizer assim, né? Mas em todos dividindo esse texto em três partes, como está dividido até aqui na nossa Bíblia, né? É claro que se a gente for olhar esses textos, o texto não foi composto dessa forma, né, com essas epígrafes, foram dadas depois, mas ao você ler, você consegue ali mais ou menos dividir, né, do jeito que as epígrafes se dividem, né? Mas o grande segredo, né, tanto Jesus, né, ele toca nesse grande segredo, tanto quando ele ora por ele, quando ele ora pelos discípulos e quando ele intercede por todos nós que iríamos crer nessa palavra, onde esse evangelho ia chegar. E ele fala, quando ele ora por ele, no versículo do 1 ao 5, né, no versículo 5, parte B, ele diz assim: como a graça que eu tinha antes que o mundo existisse. Ou seja, ele com a graça que eu tinha antes que o mundo existisse. Ou seja, ele nesse texto, anteriormente, ele vem falando, assim como eu, né, eu antes estava contigo, ó Pai, né? Ele entende, né? Nós entendemos que eles dois eram um, né? E Cristo ele frisa muito assim, como eu e o Pai somos um, como eu e o Pai somos um, né? E a necessidade do homem também ser um com o Pai, né? E quando ele ora pelos discípulos, ele fala do versículo 6 ao versículo 18, né? Mas destacando o versículo 11 e a parte B, ele fala no nome que me deste, para que sejam um. Ele intercedendo pelos discípulos, ou seja, assim como eu, Jesus, né, que desci dos céus, né, que sou um contigo, né, que executei essa obra, né, e aqui eu estou orando que eles também sejam um, entre eles e eu e você. Na segunda parte, na terceira parte, que depende do versículo 20 ao versículo 26, no versículo 20, no versículo 20, para que todos estejam um como somos um. Ele já está nessa oração, ele faz essa oração já pensando em você e pensando em mim. Mas pensando, às vezes chega a ser engraçado, né? Será que Jesus literalmente estava pensando eu, Vanderlei, naquele momento? Nós sabemos que Jesus estava ali como homem, né? Talvez ele não pensava no nome Vanderlei, mas ele sabia o alcance da sua palavra, o alcance da sua mensagem, a obra que ele estava deixando ali, né, para aqueles discípulos que iriam dar continuidade, né? Certamente iria atingir a muitos, né? Com certeza não a todos, né? Todos que nem todos crerão, mas a muitos iriam se prender a esse evangelho, se arraigar arraigar essas palavras, né? Colocar em seu coração e através dessa palavra, através desse evangelho, se tornar uma pessoa melhor, ou seja, se propor a cada dia se tornar uma pessoa melhor, né? Sabemos que e não tornar uma pessoa melhor, a gente pensa, mas vamos ser perfeitos? Não, nós buscamos a perfeição. Talvez nunca encontraremos, mas sempre iremos prosseguir a encontrar
né, a se tornar uma pessoa melhor dia a dia, né? Mas o grande segredo, né, o grande segredo naquelas palavras de Jesus era a unidade. Sem unidade é impossível, né? É impossível você, de certa forma, desprender algo grandioso, né? Jesus ali, um com o Pai, né? Ele fez aquelas maravilhas, ele fez, né? E alcançou a maior maravilha, o seu maior milagre, né? Não foi ali ele estender a mão, né? Para as pessoas que estavam mortas e levantarem. Não foi para ele colocar a mão e as pessoas serem curadas através das suas mãos, mas sim dar, né, uma direção ao homem, né? Como ele se aproximar mais de Deus, como ele se colocar mais próximo de Deus. E ele fez isso comigo, ele fez isso com você, né? Através da unidade que ele era, o fato dele ser um com Deus. E ele promove isso também aos seus discípulos, ser um com Deus, a unidade. Os irmãos já podem perceber, né, uma coisa bem prática, né? Se você pegar ali duas cores, né, primárias ali, você pode, daquelas duas cores, fazer uma cor que é única, né? Que é única e não tem nada a ver com aquelas duas cores que estão misturadas. Exemplo disso, né? Isso é para ficar mais fácil para a gente entender o que significa unidade, o que deveria significar unidade, o que significa deveria a gente aplicar essa unidade entre eu, você e aqueles que estão próximos a nós. Né? Se você pegar o amarelo e o vermelho, né, você vai ter ali uma cor totalmente diferente, um laranja. Se você pegar um azul e um amarelo, você vai juntar essas duas cores, você vai ter ali o verde, né? Uma cor totalmente diferente e única, né? Se você pegar o vermelho e o azul, ele vira roxo, né? Então, para aqueles que gostam de pintar aí, né, e gostam de brincar com cores, né, você sabe a particularidade quando você mistura uma cor a outra, né, pelo menos essas que eu citei aqui, primárias, e você dá origem a outra totalmente diferente. Você olha para uma e olha para a outra e não consegue distinguir quem é quem, porque ela se tornou uma. E é isso que Cristo quer para nossas vidas. E é isso que Cristo ele orou naquele dia, né? E é por isso que você está aqui. É por isso que os discípulos também tiveram essa oportunidade de se tornarem um. É claro que muitas vezes, né, como qualquer agrupamento de pessoas, pensamentos diferentes, muitas vezes vão divergir, mas sempre no final vão convergir para um bem maior, convergir se realmente elas querem ser una e se apossam desse poder, de querer se entender, elas certamente, buscando a unidade, vão conseguir chegar num ponto que realmente Cristo quis falar, né? Respeitando um ao outro, né? Amando um ao outro, certamente você será uno com seu irmão, uno com Deus. Porque a gente fala de unidade, ser um como Cristo é com Deus, né? Assim como o Espírito Santo comunga também conosco, né? É difícil a gente falar disso se a gente não consegue, né, de certa forma, ser um com seu irmão. Né? Você já percebeu, você já pode ter percebido quando você observa duas pessoas que andam juntas, aí as pessoas falam, pô, aqueles dois são um em carne. Você procura falando, você acha o outro. Isso assim, você vê a relação da amizade, a relação de estar perto, né? E muitas vezes até ser confundido. Quem não já se pegou falando quem aqui é casado, né? Ou tem um grande amigo e conversa muito, e se pegou pegando os três jeitos, né? Ou falando algumas coisas que parece que você que dá a se entender com uma outra pessoa, né? Dá a se entender que parece que a outra pessoa está falando. É o ponto quando você começa a se tornar se tornar uma só pessoa, né? Então, o grande segredo de Cristo para as nossas vidas é quando nós nos tornamos um
com ele e um com todos. Porque é difícil, é impossível você se tornar um com todos, um com ele, se você não consegue se tornar um com todos. É impossível você ser confundido com ele, assim como o discípulo foi confundido a partir do momento que ele negou a Jesus ali. Pedro negou a Jesus e estava ali no meio dali vendo aquela situação e as pessoas olharam para ele, ó, você estava com ele. Eu não tá assim, você fala igualzinho a ele, você parece ele. Porque eles já se tornaram um, ou seja, havia unidade, né? Havia uma comunhão, né? Ao ponto daquele homem ser confundido com Cristo. Então, essa unidade que Cristo quer que desenvolvemos um com o outro. Porque falar que somos igual ou buscamos sermos um com Deus, um com Jesus, se eu não consigo ser um com meu irmão, um com aquele que está perto de mim, precisa de alguma coisa, precisa de alguma coisa, às vezes de uma palavra, o que seja, ou precisa de atenção, como falar de unidade, como falarmos de buscarmos ser um, se não conseguimos nem ser um com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós vemos? Então, um grande segredo, né, é quando a gente consegue estar sensível, né, a esse relacionamento ao ponto de você convergir para um objetivo comum, né, onde todos, né, todos se preocupam com um e um se preocupa com todos. Né? É engraçado quando você vê aqui do Data um por todos e todos por um. A ideia é mais ou menos essa, é você se preocupar, né? Se preocupar, né, com o corpo, se preocupar com alguém específico. Porque vivemos num mundo, queridos, e num ambiente, né, onde muitos só olham para si, né? Só se preocupam com o seu grupo. Só se preocupa, às vezes, às vezes se isola, nem com um grupo consegue se relacionar. Mas garanto a você que teremos muito mais ênfase, ou muito mais, seremos muito mais abençoados, muito mais abastados no momento que nós nos unimos e compreendemos a necessidade de sermos um em Cristo, em Deus. Você tem essa oportunidade nessa noite de interceder por aqueles que precisam, de pedir por aqueles que passa por você, às vezes desapercebido, né? Porque temos que buscar essa unidade que vai muito além de um conceito, porque a qualidade do Estado, a qualidade da unidade, assim, a unidade é uma qualidade, é um estado de ser um ou único, de ser confundido com um só. E se você dar uma buscada melhor a respeito da unidade, ela diz assim, que não pode ser dividido. Ou seja, você olhar, né, para aquele grupo, você olhar para aquelas pessoas e você conseguir distinguir ali um só. E é isso que Cristo quer de nós. Né? A pluralidade, né, no conceito de ideias, né, isso é bom, sim, muito bom, tá? Mas quando elas convergem, né, para um objetivo que é comum a todos, ela tem muito mais força de chegar ao seu objetivo. Tanto é que hoje em dia nós somos muitos. É claro que, como eu falei no início, né, com muito percalço, com muitos problemas, né, a gente não vamos nos eximir dos problemas, que nem tudo são flores, mas garanto que se nós realmente colocarmos em prática aquilo que Cristo falou naquela oração, nessa oração do capítulo 17, intercedendo por você e por mim, que sejam um, como eu e o Pai somos um. Sejamos um como eles são um. Você tem essa oportunidade e que Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado aí pela palavra. Eu vou passar agora a oportunidade ao nosso pastor Adailton para ele fazer
a finalização aí do nosso culto, tá? O orar para terminar, dar os avisos, se tiver algum, e trazer a bênção apostólica. Obrigado aí, pastor Vanderlei. O Vanderlei, o Alexandre, Vanderlei, Alexandre. O Vanderlei. Alexandre, né, Roberto? Alexandre. Eu ia chamar o Vanderlei de Alexandre agora, mas o Vanderlei, ele citou, mas eu ia chamar por um motivo justo. O Vanderlei citou Alexander, não é o Alexandre, mas ele citou o Alexander Dumas na sua mensagem. O Alexander Dumas escreveu uma das maiores obras, é um francês negro, protestante, ortodoxo, escreveu uma das maiores obras, francês protestante é um negócio complicado, né? Mas ele era. Ortodoxo, ele escreve, quando eu falo de ortodoxia, não tem a ver com ortodoxia judaica, nem com ortodoxia evangélica, não. Tem a ver com ortodoxia no sentido de estudante do texto. Mas ele escreveu uma das maiores obras da literatura francesa, chamada Os Três Mosqueteiros. E na sua obra, a obra está cheia de coisas ali que é muito curiosa, uma leitura bastante agradável, inteligente, um dos livros mais inteligentes que alguém já pôde escrever. E eu li esse livro, era muito garoto, tentei lê-lo novamente agora depois de adulto, mas aí o tempo foi tomado, de repente eu retomo essa leitura depois dessa citação do Vanderlei. Porque ela retoma esse conceito de igualdade, liberdade, fraternidade, irmandade, equidade, justiça. E ele cita, o Alexander Dumas, ele cita lá na obra dele, que um dos lemas é esse, um por todos e todos por um. Então, se você tiver a oportunidade de ler, se tiver com tempo aí sobrando para ler algum livro que seja bem agradável, lê esse que você vai gostar bastante, viu? Tem toda a confusão da monarquia lá, mas eu vou voltar à mensagem lá da monarquia francesa daquele período lá. Tem Francisco que está com saudades, que já assistiu pelo menos um filme, tem lá o Cardeal Richelieu, tem todo mundo. Mas voltando à mensagem do Vanderlei, rapaz, olha, poucas coisas são tão profundas na Bíblia quando a gente fala de eu e o Pai somos um, e quando Jesus fala assim, olha, para que eles sejam um contigo, assim como eu sou um. E a gente começa a entender o que Jesus queria dizer quando ele dizia o tempo todo, eu e o Pai somos um, olha, eu e o Pai somos um, e vocês serão um comigo, e serão um com o Pai. Isso é de uma magnitude, rapaz, olha, poucas mensagens na Bíblia dão uma prosa tão longa quanto essa. Então, parabéns, Vanderlei, pela excelente escolha do tema, e eu convido a vocês, qualquer dia a gente puder conversar mais sobre isso, que isso apetece tanto. Mas Deus abençoe a tua vida, o teu coração, abençoe todos aqueles que aqui estiveram presentes, e eu continuo dizendo que eu tô escrevendo algumas coisas, sabe, que fala sobre a nova seita que nasceu no meio dos evangélicos no Brasil ao longo dos anos, e uma seita da qual eu fiz parte há muito tempo, que são os evangélicos ultra-ortodoxos. É parecido com os judeus ultra-ortodoxos, se você já pôde ver algum filme, tem uma série de... Agora está na moda falar sobre a ultra-ortodoxia judaica. É aquele grupo que se fecha como se estivesse no século XIX, né? Ou no caso dos judeus, se estivesse há 2000 anos atrás. Mas no caso dos evangélicos, é aquele grupo que é dono da verdade absoluta e só tem um jeito de ser cristão. Se não for aquele jeito, você está condenado ao inferno, que a Bíblia não pode ser debatida. Isso tem se tornado... O Brasil está partindo para criar esse grupo. Já tem, tá? Esse grupo já está. Algumas igrejas são extremamente ultra-ortodoxas. E no meio evangélico tem um monte de gente que está partindo para a ultra-ortodoxia. Eu fico triste, né? Porque eu estou aqui como pastor de verdade, tentando ensinar a Bíblia para todo mundo todo dia, tentando ensinar... Às vezes eu cito autores como C.S. Lewis, né? Eu digo para você, ler alguma coisa sobre ele, se quiser ler alguma coisa sobre o que Vanderlei ensinou hoje. Eu e o Pai somos um, lê do livro dele, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ou então lê Cristianismo Puro e Simples. São livros que falam sobre esse aspecto filosófico religioso, que é da filosofia da religião, que vai tratar como é que a gente pode agradar o coração de Deus, e que lendo a Bíblia exatamente, você não está agradando o coração de Deus, indo para a igreja,
Tem o pessoal da ultra-ortodoxia que está dizendo que tem que abrir igreja de qualquer jeito. Isso também é o pessoal ultra-ortodoxo. O que eu falo sempre para vocês é, onde tiverem 2 ou 3 é a tua família, cara. Onde tiverem 2 ou 3, mas tem pessoal ultra-ortodoxo que diz que não, que tem que ser claro. E aqui eu não estou jogando todo mundo no mesmo pacote, porque tem gente que precisa da igreja enquanto função social. Aí já é uma outra discussão. Mas parabéns novamente pro Vanderlei por essa escolha desse tema tão gostoso, que é eu e o Pai somos um, número 1, e 2, vocês serão um com o Pai. Isso aí é de uma discussão sensacional. Pai, obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra, pela tua vontade, leva-nos na tua graça e na tua paz. Eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço porque nós podemos nos reunir como igreja, em nome de Jesus. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce e preciosa consolação, seja sobre todos aqueles cujos corações gostam e palpitam pela meditação da palavra e que entendem que a verdade suprema é o amor de Deus. Que todos esses digam amém. Se é uma verdade axiomática que a Bíblia apresenta, é o amor de Deus. O resto a gente meio que inventa. Mas se tem uma verdade axiomática na Bíblia, é o amor de Deus. Jesus fala isso o tempo todo e a gente tem dificuldade de ouvir. Inclusive na cruz, ele disse, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, perdão incondicional, amor incondicional. Viva sob esse lema, viu? Perdão incondicional, amor incondicional e queira ser um com o Pai. Foi isso que foi pregado hoje. Tomara que você tenha prestado atenção. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vanderlei.